Bom, vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo de equações quadráticas, tá? A gente já passou por entender o que são as equações de segundo grau, definir o que são equações de segundo grau, a gente passou pela resolução de equações de segundo grau incompletas, e agora a gente vai finalmente entrar na resolução de equações de segundo grau completas, certo? A gente vai dividir as equações de segundo grau completas em dois casos. O primeiro, que é quando o primeiro membro, eu já vou explicar o que é isso, é um trinômio quadrado perfeito, então a gente ainda pode trabalhar com casos de fatoração, e depois a gente vai ver para generalizar, tá? A gente vai generalizar para qualquer equação de segundo grau, seja ela completa, incompleta, sendo TQP ou não, ok? Porque aí a gente vai conseguir resolver qualquer equação de segundo grau. Então, o primeiro caso que a gente vai ver separado é para quando o primeiro membro dessa equação for um trinômio quadrado perfeito. Foi para isso que a gente fez aquela revisãozinha de trinômio quadrado perfeito. Então, primeira coisa, você vai perguntar para mim, o que é membro de uma equação? Na equação, nós temos o membro que fica à esquerda e o membro que fica à direita. O primeiro membro é o membro que está à esquerda do sinal de igual, certo? Quando a gente tem o nosso moldezinho da equação do segundo grau, ax quadrado mais bx mais c igual a zero, o nosso segundo membro geralmente é igual a zero. Quando não é, a gente faz ele ser, tá? Então, quando não é zero, a gente faz com que zere desse lado, né? A gente vai passando para o lado de lá, bem entre aspas, né? A gente vai passando essas coisinhas para o lado de lá, para que o nosso segundo membro fique igual a zero. E aí a gente vai fazer alguns testes para descobrir se esse primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito. E se for, a gente não precisa decorar fórmula para resolver. É só a gente usar o caso de fatoração de trinômio quadrado perfeito. Tá bom? Então, já vamos cair nos exemplos numéricos, porque são eles que vão elucidar todos os problemas para a gente. Na apostila também tem mais dois exemplos, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, mas que eles são parecidos com os exemplos que eu vou dar aqui. O primeiro caso é quando a gente tem uma equação em que o meu A é 1, tá? Quando o meu A é 1, eu já vou testar o trinômio quadrado perfeito. Vocês vão ver que quando o A não é 1, também vai funcionar esse teste, tá bom? A apostila, ela dá um segundo caminho, mas a gente já conversa a respeito do B. Vamos fazer o A primeiro. Quando a gente tem esse tipo de equação do segundo grau aqui, que é uma equação completa, então a gente não consegue aplicar nenhum dos casos de equação de segundo grau incompleta. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai ter o costume de fazer é testar se isso é um trinômio quadrado perfeito, tá? Então, relembrando como é mesmo, eu extraio a raiz dos extremos. Qual é a raiz de x ao quadrado? Raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 4 é 2. E eu multiplico esses caras por 2. Isso aqui vai me dar o quê? 4x. Se for igual ao termo do meio, ele é um trinômio quadrado perfeito. Então, no nosso caso, ele é um trinômio quadrado perfeito, certo? Aí você relembra também, como é que eu escrevo o meu trinômio quadrado perfeito na forma fatorada? Eu vou pegar a raiz quadrada do primeiro, se aqui eu tenho a soma, né? Se eu multipliquei por 2, vai ser a soma da raiz do último membro. Então, aqui, x mais 2. E isso ao quadrado vai ser igual a zero, porque aqui é zero. Por isso que eu estou igualando a zero essa forma fatorada, ok? Aí a gente vai lembrar de quando a gente discutiu em resolução de equação incompleta, que quando a gente tem o produto de dois números, né, ou de dois polinômios, e esse produto é zero. O que a definição de potenciação me diz aqui? Ela me diz que o que é x mais 2 ao quadrado? Vocês concordam comigo que é x mais 2 vezes x mais 2? Se esse produto é igual a zero, quer dizer que um dos dois é zero. Mas como os dois são iguais, então necessariamente x mais 2 é igual a zero. Beleza? Como os dois são iguais e um dos dois tem que ser zero, então os dois têm que ser zero. Então a gente caiu no quê? Numa equação de primeiro grau simples e a gente descobriu que o x tem que ser menos 2. Aí você fala, Marina, pera um pouco. Você disse lá no começo que toda equação de segundo grau precisa ter duas raízes. Sim, eu disse,
E por isso que quando acontece esse caso, em que as duas raízes são iguais, a gente chama esse cara aqui, essa nossa raiz, de raiz dupla. Então, o menos 2 nesse caso é uma raiz dupla, tá? Ah, mas existe isso? Existe. Como eu necessariamente preciso ter duas raízes numa equação de segundo grau, como eu só tenho um valor aqui, eu vou dizer que esse cara é uma raiz dupla. Tudo bem? E isso vai sempre acontecer quando eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Todas as vezes em que a minha equação tem como primeiro membro um trinômio quadrado perfeito, a minha raiz vai ser dupla. Por quê? Porque como aqui é um quadrado, os dois valores têm que ser o mesmo. Se os dois valores são o mesmo valor, eu tenho que ter uma raiz dupla. Tudo bem? Agora vamos passar para o segundo exemplo. No segundo exemplo, a gente pode trabalhar de duas formas. A primeira forma é você perceber que todos os coeficientes são múltiplos de algum número. Nesse nosso caso, são múltiplos de 3. Então, se a gente dividir todos eles por 3, a gente continua tendo uma equação verdadeira. Mas eu vou mostrar para vocês que mesmo não tendo essa percepção, é possível resolver essa equação sem nenhum problema. Tudo bem? Então, quem olhou na apostila e viu que dá para você dividir todos os termos pelo mesmo número, sem perder generalidade, sem perder a veracidade da equação, pode fazer dessa forma. Quem não perceber que isso aconteceu, eu vou mostrar para vocês que não tem problema nenhum, ok? A gente só vai ter uma dificuldade, que não é uma dificuldade, a gente vai trabalhar com radicais, mas não tem problema, vocês sabem trabalhar com radicais, a gente já passou por esse conteúdo, tá bom? Então, conforme a gente for fazendo, eu vou relembrando. Então, vamos resolver esse cara aqui do mesmo jeito que a gente resolveu o anterior. Vamos testar trinômio quadrado perfeito, ok? Então, como é mesmo? Extrai a raiz aqui, extrai a raiz aqui. Quando eu extraio raiz quadrada de 3x ao quadrado, como é que eu faço? Eu tiro a raiz do número e tiro a raiz da parte literal. A raiz de 3 é um número irracional, a gente deixa como raiz de 3. E raiz de x quadrado é x. Legal, deixa ele aí quietinho. A raiz de 147 já não é algo tão fácil de se perceber. Então, a gente vem aqui no canto e fatora esse número. Vai dar para dividir por 3, o meu resultado é 49, eu divido por 7 e eu divido por 7 de novo. Então, vejam que ele deu um número bem agradável de trabalhar. 3 vezes 7 ao quadrado. Quando eu extraio a raiz disso, raiz de 3 vezes 7 ao quadrado, o 7 ao quadrado vai cair para fora. Então, ó, vai sobrar quem? 7 raiz de 3. Beleza? Aí, como é? Eu multiplico esses dois, depois multiplico por 2. Então, como é que eu faço essa multiplicação de todo mundo? Bom, o 2 eu vou multiplicar por 7, tá? Então, eu vou fazer 2 vezes 7. O raiz de 3 eu vou multiplicar por raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. E raiz de 3 ao quadrado é 3, beleza? E o x ficou de parte literal. 14 vezes 3 dá 42. Percebem que é exatamente o valor que está aqui no meio? Então, esse cara aqui é um trinômio quadrado perfeito. Sabendo que é um trinômio quadrado perfeito, o que, que eu faço? Eu pego a raiz do primeiro termo, a raiz do segundo termo e escrevo na forma fatorada. Então, vamos lá. Raiz do primeiro termo mais raiz do segundo termo. Essa é a forma fatorada do meu polinômio, tá? Do meu trinômio quadrado perfeito, e eu igualo a zero. Vamos à mesma ideia do anterior. Se eu tenho raiz de 3x mais 7 raiz de 3 vezes raiz de 3x mais 7 raiz de 3 igual a zero, vocês concordam comigo que um dos dois tem que ser zero? Então, eu posso afirmar que raiz de 3x mais 7 raiz de 3 é igual a zero? Daqui eu vou tirar o quê? Que raiz de 3x é igual a menos 7 raiz de 3 e x é igual a... Eu vou dividir ambos os membros por raiz de 3, então x vai dar menos 7. De novo, a gente tem uma raiz dupla, então o meu conjunto solução é x igual a menos 7, como raiz dupla.
Tudo bem? Não está convencido de que o menos 7 é raiz? Coloca o menos 7 no lugar do x aqui, tá? Vou fazer aqui para vocês, então. Vou provar para vocês que o menos 7 é raiz dessa equação. Vamos lá. 3 no lugar do x eu ponho menos 7, tá? Mais 42 vezes menos 7 mais 147. Isso tem que ser zero. Vamos fazer o teste. 3 vezes menos 7 ao quadrado é 49, tá? 3 vezes 49, mais 42 vezes menos 7, se você fizer aí na sua casa, vai dar menos 298, tá bom? Mais 147. 3 vezes 49 dá 147. Mais e menos aqui. Vamos só tirar esse parênteses. Olha lá. 147 mais 147 dá 292 e 298, perdão. Então, vai dar mais 298 menos 298. Isso aqui vai dar zero. E zero é igual a zero, verdadeiro. Então, o menos 7 é raiz. Tá aprovado? Beleza. Então, galera, esse vídeo era basicamente para mostrar que quando aparecer para você uma equação de segundo grau que esteja completa, a primeira coisa que você vai fazer é testar o trinômio quadrado perfeito. Se é um trinômio quadrado perfeito, escreveu na forma fatorada, acabou o problema, porque você vai resolver uma equaçãozinha simples de primeiro grau. Tudo bem? Então, até agora, a gente consegue resolver equações de segundo grau incompletas e equações de segundo grau completas, em que o primeiro termo é um trinômio quadrado perfeito. O próximo passo é a gente aprender finalmente a fórmula de Bhaskara, mas isso aí fica para um próximo vídeo, tá bom? Então, qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tenham tido com esse vídeo, podem me perguntar, a gente vai discutir isso na próxima live, e eu espero que tenha ajudado. Continuem estudando e até o próximo.